Olá, você quer distribuir lucros entre os funcionários, mas não sabe como criar um plano de remuneração variável? Então continua assistindo que eu vou falar sobre isso nesse episódio. Então, tem muitas empresas que querem fazer distribuição de lucros entre os funcionários, mas não sabem como criar esse plano de distribuição. Então, eu vou te dizer um pouco como é que eu faço. A primeira coisa é você estabelecer objetivos, ou seja, em que situações essa distribuição vai acontecer. Aqui, por exemplo, eu tenho 4 disparadores, que são o faturamento, eu tenho que atingir determinado faturamento para que a distribuição ocorra, a lucratividade, eu tenho que manter um percentual de lucro mínimo para que essa distribuição ocorra. A satisfação dos clientes tem que estar acima de um determinado padrão para eu poder distribuir o lucro. E a satisfação dos funcionários, que essa não afeta os funcionários, mas afeta os gestores, que tem que estar também acima de um determinado número. Então, qualquer um desses 4 objetivos, eles são chamados, no meu caso, de disparadores. Ou seja, tem uma meta que tem que ser atingida, abaixo disso não tem distribuição. Então está todo mundo alinhado no mesmo objetivo para chegar nessas metas. Depois a gente pega o valor que a gente definiu para distribuir lucros, você pode definir de acordo com a tua empresa, 20%, 15%, 30%, enfim, o que você achar razoável, e separa aquilo em 2 pedaços. Um pedaço é para os gestores, porque os gestores são os capatazes, são as pessoas que fazem a máquina andar. Não são os que pedalam, mas são os que coordenam. Se você tiver que remunerar uma turma ou a outra, os gestores são os importantes, porque são eles que fazem a coisa acontecer. Então nós temos uma parte que é distribuída entre os gestores, de acordo com as metas estabelecidas em conjunto. Os gestores estão todos no mesmo barco. Então mesmo que o diretor de vendas não atinja que o setor de vendas não atinja a meta de vendas, se as metas da empresa foram atingidas, os diretores, os gestores estão todos no mesmo barco e é proporcional ao salário. E tem um outro pedaço que a gente distribui entre os funcionários, a gente chama da base, sendo que a gente faz uma linha de corte. Então nós temos a avaliação de desempenho, que a gente faz 2 vezes ao ano, e nessa avaliação de desempenho nós separamos os funcionários entre os top 20 e os demais. Então tem aqueles que performam melhor em cada setor. Esses são os que recebem a distribuição de bônus. Então isso faz com que os funcionários queiram se alinhar aos top para poder receber essa participação. Na verdade, às vezes a gente passa um pouquinho para baixo, mas tem um multiplicador, é 1,5 salário e um salário. E distribui-se entre os funcionários na proporção dos seus salários, mas com um multiplicador vinculado ao resultado da avaliação de desempenho. Então, em média, a gente paga bônus para 40% dos funcionários da base. Isso cria uma espécie de concorrência sadia, porque as pessoas estão querendo sempre alinhar por cima em termos de desempenho. E aqueles que performam normal ou baixo acabam ficando com o salário normal. Então, existem maneiras diferentes de você fazer essa distribuição, mas uma coisa é importante que todo programa de distribuição de lucros deve ter. Primeiro, objetivos, metas estabelecidas e disparadores associados a essas metas. E segundo, que é talvez o mais importante, é transparência. Todo mundo da empresa precisa saber quais são os objetivos e as metas a ser atingidas, mas também precisa saber qual é a situação atual, onde é que a gente está. Então você pode fazer isso divulgando um quadro de avisos, colocando uma carta para todo mundo no final do mês, colocando isso num sistema informatizado, não importa. Mas é fundamental que todos os funcionários que farão jus à distribuição de bônus, à distribuição de lucros, acompanhem o desenvolvimento da empresa. Não adianta nada, zero, você chegar no final do ano e dizer, olha, atingimos ou não atingimos. Isso não serve para empurrar as pessoas. Se você quer que as pessoas participem e que essa distribuição de lucros, que esses bônus sirvam como motivadores da equipe, você precisa mantê-los informados. De preferência todos os dias, mas se isso não for possível, faça isso uma vez por mês, dizendo quais são os indicadores de sucesso, quais são as métricas, o que está acontecendo com a empresa, quanto falta, quanto está acima, quanto está abaixo das projeções, para que as pessoas possam acompanhar e se empenhar para chegar naquelas metas. Essa foi a dica de hoje. Se você quiser saber mais sobre empreendedorismo e gestão empresarial, inscreva-se no meu site, claudionazajon.com.br. Até a próxima!